orixás. Lembrando que a teologia de Cáritas vê a consciência orixá como uma qualidade de Deus, um prisma. Ele é parte de Deus, indivisível dele. Hoje vamos ver duas consciências orixás que modulam a nossa energia. Por isso que ela fala que é uma dinâmica de causalidade. E por ser a nossa energia, ela muitas vezes ela chega antes, inclusive, dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Pai Xangô e Mãe Obá. São dinâmicas de causalidade, não casualidade. Causalidade e casualidade são palavras homófonas. Elas têm uma pronúncia muito semelhante, mas com um resultado, com uma expressão extremamente distante, extremamente diferente. Uma explicação extremamente diferente. Enquanto casualidade está atrelado à aleatoriedade, causalidade está ligado a uma causa. É uma ação que realizamos e com essa ação gera um efeito. Um exemplo disso, que eu gostaria de até levantar essa questão para todos vocês, é em relação à ação de vocês clicarem no link dessa noite, nesse link de estudo. Vocês colocariam essa ação de clicar nesse link para entrar num grupo de estudo, numa noite de segunda-feira, como uma ação positiva, neutra ou negativa? O que vocês diriam? Que é uma ação positiva? Positiva. Positiva. Neutra ou negativa? Negativa não? Não. Neutra também não? Alguém vota no negativo? Não? Neutro? Não? Pois eu diria que toda ação, ela é uma ação neutra. Ela não é nem positiva nem negativa. E agora a gente vai conversar um pouquinho por quê que ela não é nem positiva nem negativa. Porque ao clicar no grupo de estudo, para entrar, para estudar, para elevar o seu espírito, seria, né, a proposta da noite, ela depende muito do nosso poder, da nossa vontade, do que a gente está condicionado a fazer. Só um minutinho, por favor, por gentileza. Então, ela não é nem positiva nem negativa, ela é neutra. Porque ela é neutra porque ela está embasada na nossa vontade, na nossa proposta. Ela pode ser positiva se a minha proposta é entrar no grupo de estudo para gerar benefício. Benefício para mim, íntimo, benefício para o coletivo, para as pessoas que estão junto de mim. Se esse conhecimento, se essa doutrina vier a me gerar um resultado positivo, essa ação de eu ter clicado no link, entrado num grupo de estudo e participar dele por 1 hora, vai ser positivo. Mas ela também tem a sua visão neutra, porque eu posso entrar e não fazer nada com isso, posso nem estar assistindo, posso estar vivendo no momento passado ou no momento futuro. Esse conhecimento ele pode passar, inclusive, desapercebido pelo meu campo cognitivo. E ela pode ser negativa. Por 2 aspectos, inclusive. Ou seja, a balança, ela se desequilibra, inclusive, para o lado negativo. Ela pode ser negativa por 2 aspectos. O primeiro, eu posso ter conhecimento dessa instrução e não fazer nada com ela. E aí ela é negativa porque quando a gente tem um conhecimento e não utiliza,
naturalmente a nossa ação ela é negativa, porque eu fui embasado em um conhecimento. E tem o segundo aspecto negativo. Eu posso utilizar, inclusive, esse conhecimento para benefício próprio, para levar, inclusive, vantagem sobre as outras pessoas, me colocando muitas vezes, inclusive, num estado de superioridade, me distanciando dos outros ao invés de me aproximar. Então, o simples ato de nós clicarmos no grupo de estudo, entrarmos, a gente já gerou uma ação que pode ser positiva, neutra ou negativa. Simplesmente por clicar no grupo de estudo, você gerar uma ação. Agora, a dinâmica dessa causalidade, ou seja, o efeito dessa ação, quem vai direcionar são vocês. Dessa noite vão gerar muitas ações positivas, neutras e negativas. Eu aposto, inclusive, que todos nós, os 17 que estão na outra tela, mais esses 6 daqui, dessa tela que eu estou apresentando o estudo, eu aposto que todos vão ser positivos. Porque eu sempre tento olhar as dinâmicas de causalidade por um olhar positivo, um olhar otimista. Então, para que a gente entenda essa dinâmica de causalidade, Pai Xangô, literalmente Pai Xangô, que é a dinâmica da causalidade, a gente vê que toda ação ela gera uma reação. O simples ato de clicar no grupo de estudo, ele já gerou uma reação. Eu posso usar esse conhecimento da noite e usufruir dele, melhorar inclusive a minha vida, minha rotina, minhas escolhas, me relacionar melhor com os outros. Posso inclusive passar desapercebido porque a minha cabeça está lá no feijão que eu deixei de molho, no boleto que eu não paguei, no carro novo que eu quero comprar, e eu nem presto atenção no que eu estou falando, que eu estou escutando. Ou eu posso estar prestando atenção e não fazer nada com isso. Como dizia Jesus Cristo, cobrarei mais dos de Cafarnaum do que os de Sodoma e Gomorra, porque a eles eu não estive presente dando as minhas instruções. Então, é isso que eu gostaria, inclusive, de ambientar a nossa consciência para que a gente receba instruções e as coloque em prova. De fato, prova. Provando se aquilo de fato vai ter efeito na minha vida, que é o conceito de Pai Xangô. O budismo fala muito sobre o karma, é o mesmo conceito. Né? O karma, inclusive tem um livro da Monja Coen, que eu gosto muito, e como eu estava estudando hoje, eu estudo muito pessoas conhecidas, que são conhecidas minhas, não sei se são conhecidas de vocês, mas é Monja Coen, Lúcia Helena Galvão, Leandro Carnal, Cortella. Então, são figurinhas conhecidas do meu cotidiano. E eu estava estudando hoje a Monja Coen e o Leandro Carnal e lembrando que os meus heróis, eles não morreram de overdose. Os meus heróis, eles estão aí para dar exemplos, exemplos práticos do cotidiano. Exemplos que a gente pode usufruir, inclusive, no nosso dia a dia. E é por isso que nós professamos a teologia de Caritas praticamente há 10 anos, porque ela influencia no nosso cotidiano, altera as nossas escolhas e embasa os nossos dias com mais lucidez. Porque se a gente se aprofundar nessa teologia, se a gente estudar a fundo a consciência orixá de uma forma que ela altere a nossa psique, a gente certamente faz escolhas melhores no nosso dia, gerando, inclusive, uma causalidade positiva, ou seja, um karma positivo. Porque, como eu estava falando, no livro da monja, que fala sobre karma ou castigo, ela ainda diz que o karma ele não tem uma conotação positiva ou negativa.
E ele não gera castigo, ele não gera punição. Ele é fruto das nossas escolhas. E como o evangelho de Jesus Cristo nos fala, o que plantamos, e podemos escolher o que plantamos, não podemos escolher o que colhemos, porque o que colhemos é o que a gente está ali, fruto do que a gente, dessa ação passada. Pai Xangô vem para nos mostrar exatamente isso, que não é positivo nem negativo. Ele é neutro e está diretamente ligado com o que a energia em que botamos naquela ação, certo? O karma positivo, ele nasce quando a gente acessa um conteúdo, recebe um ensinamento, absorve uma mensagem e coloca em prática, nem que seja em um gesto de compaixão, em um silêncio consciente ou em uma pequena mudança de postura no cotidiano. É quando a semente germina, é quando a ação que produz benefício interno e externo, é causa que floresce em sabedoria. Então, inclusive pode chegar uma ação negativa até nós. Vamos ali dar um exemplo, uma agressão, uma agressão verbal. E a gente simplesmente só silenciar. Nisso a gente já gerou uma ação positiva. O nosso silêncio, nesse momento, e como a Dona Rosa, todos aqui acho que conhecem já a Dona Rosa, como a Dona Rosa fala, distanciamento seguro. É o silêncio. É não rebater. E quando Jesus Cristo, também voltando lá ao Evangelho, falava dar a segunda face, não era se deixar abater ou ficar passivo em uma situação. Não. Quando a gente dá a segunda face, a gente vira o rosto para o outro lado. E a gente olha por uma outra perspectiva esse evento que está acontecendo. A gente simplesmente olha por um outro ângulo e vê que essa situação aparentemente ruim que chegou, eu posso revertê-la numa ação positiva, simplesmente de não ser, como Moisés nos pregava, olho por olho, dente por dente. Porque se a gente continuar ainda com esse tipo de filosofia, só vamos ter banguelas e cegos. Porque um vai querer sempre tirar o dente do outro ou furar o olho do outro. Que é o embasamento e a conduta de vingança. Então, assim, ao começarmos o nosso estudo, que possamos reconhecer que cada gesto é uma escolha, cada escolha é uma causa, e cada causa uma semente plantada no vasto solo do espírito. Hoje, à noite, a gente está plantando uma sementinha no nosso espírito, com o Pai Xangô e Mãe Obá. E que essa noite nos inspire a escolher com consciência, agir com lucidez e participar da vida de forma mais íntegra, gerando não apenas efeitos bons para nós, mas para todos aqueles que caminham conosco. Então, Pai Xangô, a expressão divina, como eu falei, ele é um prisma, um reflexo de Deus, Deus como sendo Consci Omega, presente em tudo, consciente de tudo, com potencialidade de criar tudo e qualquer coisa, onipresente, onipotente, onisciente. A expressão divina que surge frente à dinâmica da causalidade, onde toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito. Um dos motivos de a dinâmica da vida existir é justamente a dança que a lei da causalidade promove, dando movimento e ritmo a tudo no universo. Pai Xangô, com seu machado de duas faces, que corta a incompreensão quanto à lei de causa e efeito, ação e reação. Cada face da lâmina representa um destes elementos da justiça divina.
Se manifestarmos a consciência de Pai Xangô, vemos que toda ação que realizamos terá uma reação. Toda causa positiva que realizarmos gera um efeito positivo. Toda causa negativa que realizemos gerará, consequentemente, um efeito negativo. Deus é justo. O julgamento é instantâneo e realizado pela própria pessoa que agiu. Quando realmente olhamos a vida a partir da consciência de Pai Xangô, vemos que nada é impune, perdido, torto ou inconstante no universo. Não há um Deus ou um orixá lá fora que anota as nossas ações e determina sentenças. Nós é que determinamos as sentenças de forma imediata. Cada ação que realizamos, seja uma ação em nível mental, energética, verbal ou gestual. Somos por vezes como zumbis, sonâmbulos no mundo. Agimos de forma aleatória, sem razão, a ponto de quando o efeito de nossas ações, que cometemos a um passado recente ou longínquo, surge para nós, interpretamos como uma injustiça, nos vitimizamos ou, pior ainda, culpamos os outros pelo que nos ocorre, enquanto apenas nós somos os senhores de nossas próprias existências, ninguém mais. E com isso, eu lembrei muito de uma passagem do Chico. Chegou uma senhora para ele, se vitimizando pelas situações de causalidade que ela estava vivendo, e ele, com toda aquela simplicidade, com toda aquela humildade e com toda aquela sabedoria, respondeu para ela: Pois é, né, irmã? Que bom que nós já estamos colhendo. Ele sempre se incluía nos seus exemplos. Que bom que nós já estamos colhendo. Tem muitos ainda que estão plantando. Então, olha dentro dessa simplicidade o que ele quis dizer para ela. Que os momentos ruins em que nós estamos vivendo aqui, no momento presente, eles são fruto do que a gente viveu, como o Pai Xangô veio nos trazer, no momento passado recente ou num momento passado longínquo, inclusive em vidas pretéritas, porque somos reencarnacionistas. Então, se a gente está vivendo uma causalidade negativa no momento presente, é porque nós geramos essa causalidade no momento passado. O que a gente precisa fazer agora, hoje? E quando eu falo hoje, é hoje mesmo. Ainda temos muito tempo até irmos para o nosso distanciamento onírico. Plantarmos outras coisas boas. E não precisa ser necessariamente com ações gestuais. Pode ser, inclusive, com pensamento. Pode ser, inclusive, manifestar um orixá. Imbuir um ser que nos está agredindo com uma consciência orixá, como o Pai Xangô. Manifestar o orixá de forma consciencial, imbuir essa pessoa, envolver essa pessoa com essa consciência lúcida, para que essa pessoa veja que toda agressão em que ela direciona, muitas vezes, inclusive, para nós mesmos, isso vai voltar para ela. Porque nada no mundo, nada no universo fica impune. O Pai Xangô vem nos trazendo exatamente isso. Essa consciência de saber que tudo que eu planto, eu vou colher. E que toda ação tem uma reação, independente dela ser positiva, negativa ou neutra. Ficou entendido sobre o link? Todos nós agora sabemos que não necessariamente ele seja positivo? Ficou entendido que não necessariamente um médium espírita, um bandista, um budista, que está inserido numa religião, ele tem uma ação positiva? Ele tem uma ação, mas dependendo de como ele condiciona a partir da sua vontade, que essa ação vai ser determinada como positiva, negativa ou neutra.
inerte. Sabe sábado, quando a gente se direciona até o terreiro, até o santuário, e ele é longe, e a gente tem aquele tempo para chegar até lá, para ir e para voltar, esse tempo, como o pai João fala, ele é extremamente importante. Tão importante quanto chegar lá e praticar a caridade. Seja na assistência, seja como trabalhador da casa. Porque é esse deslocamento físico, se ele estiver atrelado com um deslocamento consciencial de um estado de uma frequência enferma a uma frequência lúcida, ele vai nos preparando, inclusive, quando nós tivermos que fazer o movimento de largar o corpo físico. O pai João cansou de nos pedir isso, que tanto a ida quanto a volta seja motivo de prática, de coisas boas, de não olhar só as coisas ruins que me aconteceu, porque senão eu perco todo aquele axé em que eu absorvi do nosso trabalho espírita. Então, a ação também de estar engajado num grupo caritativo, ele pode ser positivo, se eu usufruir disso para meu benefício, para o benefício dos demais. Ele pode ser neutro, eu posso ir e voltar e não usufruir nada, porque as minhas expectativas, elas são equilibradas pelas minhas frustrações. E ele pode ser negativo, porque eu posso estar indo só para receber benefício próprio, para me sentir protegido, para me sentir amparado, para receber conhecimento, para curar meu corpo físico, para curar meu corpo espiritual. Mas ao invés de direcionar isso para o outro, ou até mesmo para o universo, para os demais seres, eu aprisiono para mim esse axé. Então também pode ser negativo. Estar inserido em um grupo também pode ser negativo. Valeria muito mais a pena se eu não tivesse conhecimento nenhum e ficasse sentado na minha casa vendo Netflix. E não estaria prejudicando ninguém, nem gerando causalidade negativa para mim, que recebi um conhecimento e não bem usufruí. Porque em algum momento nós vamos gerar uma causalidade negativa se a nossa ação estiver direcionada ao negativo. Já Mãe Obá, já migrando para isso, Mãe Obá vê exatamente esse ponto negativo. Por isso que o arquétipo de Mãe Obá é a guerreira que tem o escudo num braço e a espada no outro. O escudo como protetivo e a espada como corte, para nos proteger de toda ação negativa que vier e cortar essa ação negativa, revertê-la em ação positiva. Enquanto o Pai Xangô vê que toda ação, seja ela positiva, negativa ou neutra, gera uma reação, Mãe Obá vê que toda ação negativa que chega pode ser cortada, dependendo do nosso grau de inteligência emocional para lidar com os fatos. Teologia de Caritas nos fala assim, vem nos trazendo esse conhecimento. Mãe Obá, a expressão divina que surge frente à dinâmica da causalidade negativa, em que toda ação negativa tem uma reação negativa. Toda causa terá um efeito. Sendo assim, possível transformarmos-nos, independente de considerarmos nós mesmos ou os outros como malévolos ou sem solução. A causalidade é o ritmo da vida. A lei da causalidade é chamada simplesmente de lei, apenas em nosso contexto de ciência humana, pois a causalidade é o que dá capacidade de frutificação de tudo no mundo e é a qualidade básica da malha do universo. Mãe Obá nos ensina a ver que não existe impunidade e que cedo ou tarde
todos teremos a coragem e humildade em reconhecer a autoria de tudo que nos ocorre. Não há um culpado ou um outro senhor de nossa vida, a não ser nós mesmos. Ou seja, Mãe Obá vem nos trazendo, nesses 2 primeiros parágrafos, a autonomia de tudo que nos acontece. Estou em sofrimento? A responsabilidade desse sofrimento é meu. Não foi ninguém que me causou um sofrimento. Fui eu mesma, por gerar uma expectativa que eu gerei sobre outras pessoas e aprisionei elas pelo meu orgulho de querer que elas sejam o que eu determinei que elas fossem, gerei esse sofrimento para mim. Mãe Ubá vem nos trazendo autonomia para reconhecer que tudo que nos acontece de negativo foi fruto, inclusive, das minhas expectativas em relação aos outros. O outro que vemos realizando uma ação negativa, saibamos nós, já tem as contas acertadas consigo mesmo, principalmente com o outro, a quem veio a abusar, pois sua sentença foi determinada por si, como se sua mão esquerda estivesse agredindo, enquanto a direita batesse o martelo, selando o que irá receber no futuro com base no que acabou de realizar. Ou seja, Mãe Obá vem dizendo que a gente não precisa se vingar. A gente não precisa ir para cobrar do outro. Ele naturalmente já está gerando a sentença dele. É só aguardar e deixar que ele se resolva com a própria causalidade. Enquanto a mim cabe resolver os meus problemas. Quando eu manifesto uma Iobá, eu enxergo a negatividade do irmão ou da irmã, mas eu não fico fomentando sobre aquilo. Porque se eu fico ali me imbuindo daquela negatividade, é como se eu estivesse pegando ali gotas daquela negatividade que está ali no outro e bebesse. É como se Jesus Cristo falasse, quando ele escuta de Pedro falando de Paulo. Ele sabe muito mais de Pedro do que de Paulo. E quando eu falo do outro, ou eu aponto o erro do outro, ou eu quero mudar o outro através da minha vontade, eu também estou gerando negatividade para mim. E estou perdendo meu tempo de gerar positividade, de fazer algo construtivo. Porque eu não vou mudar o outro. Eu só estou evidenciando o erro dele, mas eu não vou mudar. Ele vai continuar sendo assim até que ele receba a lucidez. Até que ele seja clareado por uma consciência de sabedoria. E se for uma pessoa do grupo ainda, pior ainda. Porque quantas vezes nós tocamos já nesse assunto? Se ainda continua cometendo ações negativas, vai ser cobrado muitas mais vezes do que qualquer pessoa que não ainda recebeu essa instrução. Mãe Obá vem nos mostrando exatamente isso. Que todos nós que temos um conhecimento lúcido e não usufruímos dele, naturalmente essa pessoa já selou a seu próprio julgamento e condenação. Então não me cabe nem fomentar sobre essa situação. Deixa passar. Porque a ele cabe a cobrança de suas ações e a mim as minhas. Ao invés de cuidar da vida do outro, cuido da minha. Mãe Obá vem nos trazendo isso. Mãe Obá nos faz ver que, por mais que venhamos a ser tão umbralinos, a ponto de odiarmos alguém e querer puni-lo de alguma forma terrível por ter feito isso ou aquilo conosco, a cada chibatada que dermos nessa pessoa, que muitas vezes vem em forma de julgamento, outra virá a nós mesmos. A sentença ocorrerá ao mesmo tempo, mesmo que o efeito não pareça surgir de forma instantânea. Manifestando Mãe Obá, vemos a situação difícil em que se encontra aquele que comete ações negativas.
Vemos claramente a grande perturbação e os enormes desafios que terá logo em frente, e de forma aspiramos que essa pessoa veja isso o mais rápido possível. Comungue com essa mãe orixá, entenda o que é a vida, o viver, a dança e o passo que está marcando com seus próprios pés. Muito, muitos estarão em situações difíceis na vida. E é em meio às turbulências que devemos empunhar o escudo e a lâmina de Mãe Obá. O escudo que sabe receber os efeitos negativos, sendo dessa forma que a pessoa se imbui de coragem e sabedoria, de poder sobre qualquer causalidade negativa que venha contra si, pois sabe que foi gerada por ela mesma em um passado recente. Eu fiz aqui um paralelo entre os dois. E eu quero ler para que a gente possa também agora abrir para discussões. E depois eu vou compartilhar ali com vocês esse paralelo que eu fiz. Obá representa a justiça da reação. Ela revela como as consequências se desenrolam inevitáveis, educadoras e fruto das próprias escolhas. É o aspecto restaurativo que nos faz compreender, amadurecer e retornar ao equilíbrio. Então, Mãe Obá vem para nos mostrar que existe um desequilíbrio na negatividade. E que quando a gente reconhece isso, tem sabedoria para lidar com essa negatividade que chega, não devolve a negatividade no mesmo âmbito, a gente gera maturidade e sabedoria. A gente não paga na mesma moeda. Não é mais olho por olho, dente por dente. É enfermidade contra saúde. Enfermidade emocional contra saúde emocional. Obá orienta o aprendizado, contido na consequência. A gente não tem controle pelo que nos acontece. O evento a gente não consegue controlar. A flechada que nos é lançada, muitas vezes em forma de agressão, ela vai nos machucar, porque ela vai penetrar o nosso corpo. Muitas vezes, se for uma agressão verbal, o nosso corpo emocional. Mas a gente tem ação e controle sobre a nossa reação frente a essa flechada. E se naturalmente for imbuídos de sabedoria, a gente restaura o corpo. Ontem, inclusive, no meu depoimento, eu falei sobre isso. Enquanto a gente não adquirir sabedoria para lidar com as situações que nos acontecem, estabilidade emocional para lidar com tudo que nos acontece e estipular limites para as pessoas, a gente vai ser sempre machucado, porque a gente não está num distanciamento seguro, muitas vezes. Nós não nos permitimos, não nos damos o direito de nos preservarmos. E assim a gente adoece. E esse adoecimento, ele ganha uma consequência maior. E se a gente consegue ter sabedoria para lidar com isso tudo, mesmo doentes, a gente consegue restaurar. Não só o físico, que é o último passo da somatização, mas o astral, que já está adoecido, o mental e o emocional. Obá nos ensina a acolher, compreender e transformar o retorno das nossas ações, o que a gente devolve de uma ação negativa. Com Xangô, nós evitamos repetir erros. Com Obá, nós aprendemos com os efeitos do passado. Ambos nos mostram que não há punição divina, há coerência divina. A vida responde de acordo com aquilo que somos e fazemos. E com isso, eu abro para as contribuições. São 21h07, nós temos 23 minutos para as nossas contribuições.